Comigo aqui no estúdio, vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro, boa noite a toda a sua equipe, um prazer sempre estar aqui. O vereador me induziu a erro, nós estávamos falando aqui que 14 e pouco, a base do governo não estava lá ainda na sessão, né? Não, chega muito timidamente, tá cada dia chegando mais atrasado, Pedro. Antes chegavam 5 minutos, antes 2, agora já está 2h10, 2h15, 2h20, às vezes tem vereador que não chegou ainda. Não, estou esperando as pessoas falarem na tribuna livre. Falar isso aí é pouco importante, né? E é importante estar lá, né? O horário é 14 horas, né? Vamos cumprir o horário, né? Tá certo. Vereador Edmilson, esteve semana passada em Brasília com o deputado Alencar, a questão de habitação, né, popular. Foi uma agenda muito boa, Pedro, que o Alencar, deputado federal aqui do PT, proporcionou. Ele chamou uma reunião com o ministro Alexandre Padilha, com o Ministério das Cidades e o setor que cuida do Minha Casa Minha Vida e do financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal. Então, uma reunião pesada, bem representativa. Eu estive lá, o vereador Maurício Brinquinho também esteve. Infelizmente, o prefeito não foi. O prefeito designou o secretário João Darcy e o secretário Ayrton Trevisan para participar da reunião. E, infelizmente, com a presença do prefeito, poderíamos ter avançado mais ali nas conversas e nos diálogos. O principal pedido, Pedro, que nós fizemos, tanto eu como o vereador Maurício Brinquinho, é que haja uma ação emergencial em relação a conveniamento com a prefeitura para evitar a retirada de famílias de áreas de risco, ou minimizar, mitigar essa retirada. Porque tem área que, se tiver investimento, você consegue fazer com que sejam feitas melhorias, que diminui o número de famílias a serem retiradas. Em outros casos, como não tem jeito, você tem uma área notificada de 100 famílias, você pode reduzir para retirar 8, 9, 10, mas tem que levar para algum lugar. Essa situação de prometer o aluguel social é uma verdadeira piada, né, Pedro? Porque quando você propõe isso e a população que não conhece fala, bom, pelo menos vou ter aí um aluguel social, é R$400. Não aluga um quarto com banheiro em Guarulhos. Então, ou seja, é uma verdadeira piada isso, como temos visto no Morro do Amor, por exemplo, que já tem um cronograma feito pela prefeitura de retirada dessas famílias de lá, e não tem nenhuma perspectiva para onde irão essas pessoas. Morro do Amor é Vila Rio de Janeiro? Isso, Vila Rio. Ali, na verdade, Pedro, eu tenho dito isso nas reuniões que os moradores têm perguntado a minha opinião. Ali não é só a questão da retirada das famílias, né? Está de olho ali, Pedro, numa área super valorizada da cidade. Nós estamos a 2 minutos do principal shopping da cidade, a 7 minutos do Bosque Maia, em frente a um prédio de alto padrão, perto da Justiça Federal. Então, ou seja, ali perto do Carrefour. Então, ou seja, Pedro, o metro quadrado ali, ele vale muito. Tem gente falando, não, mas não dá para fazer nada aí, porque é muito acentuado a área da parte de baixo para a parte de cima. Não é verdade, Pedro. Eu tenho visto, por exemplo, na Brigadeiro Faria Lima, que tinha lá uma área com uma declividade muito maior que a que tem lá, com a aclividade muito maior que tem lá, e que se construiu o prédio. Entendeu? Então, com investimento, tem tecnologia hoje, terraplanagem, contenção e tal, essa coisa toda. Então, eu acho que ali, além da questão... Mas área particular ou pública? Tem um misto, tem área pública e área particular. E, estranhamente, a própria prefeitura divulgou, Pedro, que a prefeitura vai tomar todas as providências para retirar as famílias e, num curto espaço de tempo, como é que eles colocaram o termo? Tornar a área em condições de ser utilizada. Ou seja, qual é o interesse da prefeitura de tornar uma área que 90% é uma área privada, uma área particular? Aliás, um particular com uma dívida milionária de impostos que não são pagos ali. Então está muito estranho essa conversa ali do Morro do Amor. Tem um interesse comercial, tem um interesse imobiliário muito forte ali. E a reunião de Brasília tratou, entre outras coisas, disso. Eu estive lá, fiquei quinta e sexta-feira, voltei na sexta à tarde, para poder acompanhar isso com uma certa preocupação. Da parte do governo federal, do próprio ministro Padilha, do próprio Ministério das Cidades, da própria Caixa Econômica Federal, se colocou lá as portas abertas, desde que a prefeitura
se habilite, apresente os projetos necessários e entre numa negociação. É óbvio, Pedro, que pega muito mal quando a gente vai discutir isso e o prefeito não vai, ou quando se tem a informação, por exemplo, que o prefeito pegou 250 milhões de reais emprestados, entendeu? Para quê? Recap. Ou seja, poderia-se ter esse empréstimo de valor, inclusive pela Caixa Econômica Federal, com juros menor, mas voltado para a habitação popular. E não fez isso, ele fez uma opção de recap para turbinar a candidatura a prefeito da máquina o ano que vem. Então é um absurdo. Então não está preocupado com a moradia das pessoas, está preocupado com o processo eleitoral do ano que vem. Então isso é um dificultador. A prefeitura vai ter que dizer qual o critério e qual a prioridade que ela tem. E se ela vai colocar recurso do cofre também. Porque essa história, Pedro, não tem dinheiro. O dinheiro começa a aparecer, né? Então, para publicidade aí na Globo, tem. 8 milhões e 800 mil reais até maio. Então, ou seja, para o aplicativo da saúde, que foi um verdadeiro aplique, né? Como nós já falamos aqui, teve recurso, né? E para minha surpresa, eu descobri que abandonaram uma escola ali na Vila Sorocabana, que era o antigo SESI, uma belíssima área pública, você falou em área valiosa, aquela área é valiosa, hein? Na Vila Sorocabana. Pedro. E a escola literalmente abandonada. Pedro, eu acompanhei isso ainda como secretário de Cultura. Nós estivemos nesse prédio para poder verificar, porque a informação que eu tinha era que era um prédio do SESI, tanto o Vila Sorocabana como o prédio do Munhoz, são duas escolas, e a gente foi lá meio que para pedir para que tivesse gestões para que esse prédio fosse doado para a prefeitura. Uma vez que o Conservatório de Música pagava um aluguel, então a gente mudaria para lá. Para minha surpresa, nessa conversa, o responsável pelo SESI disse, não, vocês ficam tranquilos, não é nosso, é da prefeitura. Assim que terminar, nós não temos interesse nenhum de continuar com essas duas áreas, vamos devolver, porque a orientação, à época do Paulo Scaff, que era o presidente da Fiesp, que é um dos administradores do sistema SESI, é de concentrar toda a nossa parte de educação em Guarulhos, no SESI Cocaia. E foi feito, construir um prédio lá. E para mim, Pedro, eu não acompanhei mais, eu achei bom, eles devem ter colocado algum setor administrativo, alguma coisa da prefeitura ali. Quando você postou aquela foto, na verdade o prédio, quando eu estive lá, o prédio sendo utilizado em condições plenas, limpo, bem estruturado, salas de aula, salas administrativas, mobília. Quadra, mobília, que não era uma mobília de qualquer jeito. Então, ou seja, ali, se não fosse um equipamento da cultura, poderia ser um equipamento da administração pública. Diga-se de passagem, Pedro, a pouquíssimos metros dali tem um prédio alugado da Secretaria de Administração, de Gestão, que talvez pudesse ser nesse espaço, né? E economizaria o aluguel. O ex-secretário de Saúde, o Carlão Derman, falou que seria um local ideal para uma UBS. Diz que a Vila Augusta clama por uma UBS. Sim, não tem espaço, não tem local para colocar. Então ali nós temos um prédio e você vê, Pedro, como é que eu vou dizer, esse desleixo mesmo por parte da atual gestão, sabe, de não ter esse controle, que na verdade já é da prefeitura, não é algo que, olha, precisa negociar, já é da prefeitura, ou seja, a responsabilidade da prefeitura é tomar conta. Veja aí também, você deu vazão à informação do caderno UOL, da página do UOL, falando daquele imóvel ali no centro da cidade, 7 de setembro, com o Felício Marcondes, aquele casarão. Na verdade, o que é aquilo, Pedro? Foi intermediado pelo promotor, pelo Ministério Público em Guarulhos, entre o proprietário e a prefeitura. Eu participei como secretário de Cultura e chegou-se a um acordo de compra do imóvel, entendeu? Porque o proprietário não tinha ali os recursos, ou não queria fazer as reformas, a prefeitura compraria. Esse processo vem se arrastando. Pode até se dizer, mas olha, não concluiu na outra gestão. O fato é que, há 6 anos, esse atual governo fez, inclusive, uma licitação e não concluiu, está lá, coisa precária. Abandonado. A placa está lá. E o sítio da Candim e outros que são de patrimônio histórico. Boa noite, Pedro e vereador Edmilson. Aluguel social é igual a seguro-desemprego. Um não terá mais a moradia, o outro não terá mais o emprego. O nosso colega Arinaldo Silva, lá na Câmara. Aluguel social por R$400, você não aluga nenhum barraco, né? Não, é ridículo, né, Pedro? E essa questão da habitação pega o orçamento destinado desse ano, pouco mais de 20 milhões. É um verdadeiro absurdo, né?
Verdadeiro absurdo não ter nenhuma política habitacional, né? Boa noite, vereador Edmil Souza, antiga Guarucar, na Avenida Tiradentes, vai ser o supermercado Barbosa, 24 horas. Qual é o impacto disso na região, já que é caótico, o Sérgio Riganelli? Tem que ter impacto de estudo viário, é isso? Estudo de impacto viário, né? Estudo de impacto viário. Na verdade, isso é feito pela Secretaria de Trânsito e Transporte. Eu não tenho verificado muitas vezes um rigor em relação a verificar. De fato, é um tipo... Porque antes você tinha... Antes não. Durante muitos anos, agora, Guarucar funcionou ali, né? Sim. Então, uma agência de automóveis, o movimento é bem menor do que um supermercado que vai ser ali, né? Mas eu torço para que a Secretaria de Trânsito tenha feito de forma correta, analisando os impactos. Eu passei lá outro dia, na verdade, Pedro, ele pega as duas ruas, na verdade, né? Ele pega a Tiradentes e a rua atrás também, eles estão fazendo movimentação ali para a saída de carro, né? Olha, eu cheguei a trabalhar na antiga Guarucar, eu conheço aquela área, a área é grande. Dá para fazer um bom estacionamento, tem que fazer um bom estacionamento, né? Hoje em dia também o comércio que não tiver estacionamento... Não resolve. Não vai. Taxa de iluminação pública em cima do consumo de luz, uma sacanagem do que faz com o contribuinte guarulhense. Antônio Pimentel. Porque, para quem não sabe, a taxa de iluminação pública em Guarulhos não é fixa como em outras cidades, né? Aqui ela varia conforme o seu consumo. E é um problema, né, Pedro? Porque, por mais absurdo que possa ser, nós temos munícipes que moram em locais que não tem a iluminação pública, mas ela paga a taxa. Aí a pessoa fala, mas como que isso é possível? Nós temos ruas que não tem a iluminação pública, onde a gente está falando, é aquela iluminação do poste da rua, né, para iluminar a rua. Então a pessoa tem a ligação de luz pela IDP, paga a sua conta e vem descontado lá a taxa, mas na rua dele ele não tem a iluminação, o atendimento de iluminação. Ele está guardando o investimento até hoje. Eu tenho que entrar primeiro um valor para poder investir. Então são esses absurdos que a gente acaba acompanhando. E fora, tem gente, Pedro, por incrível que pareça, que às vezes eu encontro e falo, mas tem a taxa de iluminação, a COSIP e tal. Não, mas eu não pago essa taxa. Você paga, não pago. Eu falo, pegue sua conta de luz. É que a letra é tão pequenininha, Pedro, COSIP. Se você não vê direitinho, passa desapercebido. Dá a impressão que é do seu consumo, e não é a COSIP, contribuição de iluminação pública, né? Engraçado que o vereador Guti era muito contra, né? Pedro, ele era contra isso, ele era a favor de dar aumento para os servidores públicos, ele era a favor de muita coisa e contra muita coisa também. Mas me parece que depois de outubro de 2016, né, Pedro, a cabeça meio que virou para um outro caminho e esqueceu, né? O que ele era a favor e o que ele era contra, infelizmente. Falando em virar cabeça, vereador, vou provocá-lo um pouquinho. Como é que você observou essa nomeação de uma diretora do STAP para a gestão da prefeitura? É piada pronta, né? Sair do sindicato para a gestão? Ou já encurtou o caminho, já assumiu de vez? Pedro, infelizmente, eu não tenho nada contra a Renata, é uma servidora pública e tal, não tenho nada com, o que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a pessoa. Eu estou dizendo em relação a um procedimento. Não é a primeira vez. Nós já tivemos uma outra diretora que também debandou para o lado do governo. E tem gente que fala, não, mas isso aí pouco importa. Não importa. Porque quando você tem um sindicato e tem uma eleição do sindicato, os trabalhadores vão lá dizer, esses são os caras que vão me defender. De quem? Do prefeito. Lógico. Então, se tiver alguma sacanagem, alguma coisa, eu tenho alguém aqui. Agora, quando você tem esse migrar, né, para a prefeitura, eu acho que acaba desmoralizando o sindicato, desmoralizando aqueles que acreditam que essas pessoas que estão, inclusive, Pedro, diga-se passagem, nós temos 6 ou 7 dirigentes que são afastados, são liberados do trabalho. Isso está na CLT porque para garantir que esse trabalhador, que é o presidente do sindicato, que é a diretoria ali executiva, ele possa estar liberado de qualquer tipo de perseguição para ele poder pôr a boca no trombone, para ele poder ir para cima, falar e tal. Então, ou seja... Não estão preocupados com perseguição, não. Então, Pedro, aí é que está o problema. Então eu não quero tornar as questões pessoais, mas eu digo que é algo muito ruim para uma categoria, como a categoria dos servidores, que já anda há muito tempo desconfiada das ações que faz o sindicato
o STARP aqui. Então eu vejo assim com pesar, eu acho ruim, eu acho que talvez fosse justo ter-se terminado o mandato, né, no sindicato, porque tem um outro problema, Pedro. Às vezes você vai mudar, você renuncia à diretoria do sindicato. Diz, olha, eu estou renunciando, não quero mais participar e tal, estou iniciando uma outra caminhada. É uma forma. Mas do jeito que está e do jeito que eu vi, não é uma renúncia, né? É apenas um cancelamento da disposição, né, de estar à disposição com vencimentos no sindicato, para passar a continuar ocupando, continuará compondo a diretoria do sindicato. Eu acho isso muito ruim. Continua muito ruim. No sindicato? Sim, porque compõe a diretoria, está afastada. Mas não se demitiu, né? Não se renunciou. Eu não vi. Renúncia também não é necessário, viu? Não. Você pode continuar como diretor e por mais contraditório que possa ser, e comissionado. Para mim é surpresa isso. Por mais contraditório que possa ser. Deixa eu esclarecer a pergunta anterior, a produção do esgoto lá, tem gente que confunde isso. Na verdade, não. Guarulhos não tem 100% de coleta e tratamento de esgoto, mas todos pagam 100% de consumo de água. Não, Marco Gonzalez. Se a sua rua não tiver rede de esgoto, você não paga 100% da água, não. Quem tem rede de esgoto, embora às vezes o cidadão não ligue, né, na rede de esgoto, é obrigado a pagar, sim. Edmilson, você tem informações se a Câmara irá devolver o dinheiro das pessoas que se inscreveram para o concurso da Câmara que não foi realizado? Evanildo Jabá. Evanildo, é o seguinte, até onde eu tenho informação, o concurso será feito por uma outra empresa. O que está se tentando é negociar para esse valor, se a pessoa for prestar o novo concurso, utiliza. E se a pessoa não for prestar, se devolve. Prazo disso não existe. Até onde eu sei, não. Mas a questão não era a empresa que iria realizar, a questão é que o Tribunal de Contas não autorizou. Ah, não, sim, mas eu estou dizendo, está se buscando, Pedro, porque o concurso para a Câmara precisa ser feito. Esse concurso precisa ser feito. Nós temos setores da Câmara Municipal que precisam de mais funcionários. Eu não vou entrar no número aqui, se é 10, se é 15, se é 20, se é 30, mas tem que ser feito. Não é a opinião do presidente esse ano, né? Mas aí, pela experiência que eu tenho lá, nós precisamos fazer com que o concurso seja feito. Então o senhor concorda que é necessário? Sim, é necessário fazer o concurso. Uma vez, Pedro, que na verdade, eu estive na Câmara Municipal de São Paulo sexta-feira à noite, fui lá, a entrega de um título para um sindicalista chamado Luiz Tenório de Lima, o Tenorinho, foi do Partidão, do PCB, e como foi promovido lá por um vereador do PSOL, Toninho Véspoli, eu fui lá, nessa homenagem ao Tenorinho. A estrutura, o profissionalismo da Câmara Municipal de São Paulo, a começar pela portaria, pelo atendimento, enfim. Eu acho mais organizada que a Assembleia. Pode ser, não tem esse comparativo assim de cabeça, mas, por exemplo, na sexta, quando eu fui lá, as coisas todas no seu devido lugar, nada improvisado, sabe? Então, ou seja, a Câmara de Guarulhos tem que copiar isso. E para copiar isso, tem que ter servidor público concursado. Não dá para a gente achar que essa função vai ser desempenhada por terceirizações ou mesmo por cargos comissionados. Deixa-me ver, produção, o que o Dagner Turri falou. Enquanto conselheiro municipal da saúde, toquei muito a respeito da implantação de uma UBS na Vila Augusta. O ex-secretário Derman dizia a todos nós que não havia necessidade. Agora sugere, sim. Não só ele, muitas pessoas me falaram que há necessidade de uma UBS ali na região da Vila Augusta e que essa área do SESI 398, né, uma área da prefeitura que está lá abandonada. Gente. Sinceramente, eu me pergunto, pode haver um desleixo desse da prefeitura de Guarulhos? Você esqueceu uma área pública? Daquele tamanho, não é uma área pública. É um prédio construído, mobiliado, não é qualquer coisa, né? Engraçado, tem um carro lá dentro guardado. O que está acontecendo ali, gente? É terra de ninguém? Ô Pedro, deixa eu só voltar lá na UBS. Eu não lembro quem que perguntou, quem fez a ponderação. Turri, deixa eu só te falar. O bairro da Vila Augusta, ele está mudando as suas características. Muito. Era um bairro de características de ter algumas empresas inclusive grandes no seu entorno, grandes empresas, e casas térreas, passa ali nas ruas aquelas casas muro baixo, varandinha na frente e tal, que era um padrão que se teve.
Só que é o seguinte, o número de prédios que tem construído na região da Vila Augusta é muito grande. Isso faz com que mude pessoas para lá, e por mais que as pessoas digam, não, quem está mudando para lá tem convênio e tal, não funciona assim. Não. Entendeu? Não funciona assim, porque lá vai deslocar essas pessoas que vão acabar tendo que ter uma referência de unidade básica. Então eu acho que talvez, sei lá, vou chutar 20 anos atrás, pode ser que não tenha essa necessidade. Hoje, só você andar lá que você vai verificar uma grande quantidade de prédios. Só as torres, por exemplo, da antiga, como é que era a fábrica que a Secretaria de Fazenda, de Finanças utilizava o prédio ali do lado da Editora do Brasil. Rayovac? Não, você vê, fugiu. Era uma empresa, lembra disso? Ali virou tudo prédio, ela tem frente também para a rodovia Presidente Dutra, era uma empresa enorme ali, transformou num primeiro momento a secretaria, Verdade. Ficou ali, mas tá me fugindo o nome aqui. Também. Era uma empresa, o que virou lá? Prédios. Entendeu? Grandes prédios. A Vila Augusta hoje eu comparo com a Anália Franco ali em São Paulo, que teve uma explosão imobiliária, né, mudou até o perfil do bairro. Sim. Né? Então, não, o Parque Fracalanza, em frente ao Fracalanza, um prédio grande. Então, ou seja, ali é uma região que desenvolveu muito com esses prédios, enfim, vai precisar, né? E muitos comércios surgiram ali naquela região, restaurantes, comércios, e isso aí nós temos funcionários, e SUS também, né? Não, e passe pela Cônigo, pegue uma imagem, sei lá, da Cônigo de 10, não é nem muito, 10 anos atrás, e passa hoje pela Cônigo. Que restaurantes. É uma grande avenida, né? Larga, sim, né? Sim, própria para o comércio. Vereador, eu quero falar do Stella Maris. Hoje, mais uma vez, eu me lembro que nós estamos há mais de 25 anos falando do Stella Maris aqui em Guarulhos. E todo ano vem essa novela de chapéu na mão, dinheiro. E hoje surgiu, vereador tem emenda ou não tem? Alguns têm, não deu para entender muito, não. Então, Pedro, hoje tivemos lá uma comissão de funcionários e da diretoria, médicos, enfim, irmãs lá da congregação de Stella Maris, do hospital, onde a minha fala na tribuna foi o seguinte, sempre tem essa situação, coloca no orçamento um valor que é menor, aí chega no final do ano, vai lá com o chapéu na mão para poder, tanto o Stella Maris como o JJM. E, na verdade, eu acho que é um constrangimento desnecessário, Pedro, a não ser que alguém tenha alguma desconfiança de que o dinheiro não está sendo utilizado para as finalidades que ele é destinado. Eu acho que não é isso. Tenho certeza que não é isso, senão já teríamos tido notícia. Então, ou seja, por que não coloca o valor de fora, Pedro? Nós estamos falando de um valor para o tamanho, para o atendimento que faz o Stella Maris, um valor de 8 milhões de reais. É muito pouco. Gastaram mais em propaganda? Então, ou seja, aí não tem dinheiro para lá. Então, ou seja, eu acho que primeiro tem gente confundindo, dizendo, não, porque os vereadores é que tem que aprovar. Nada disso, gente. O prefeito já poderia ter colocado na peça, na proposta orçamentária dele, já viria com esse valor atualizado. Às vezes dá a impressão que o prefeito quer que tenha um movimento para ele meio que anunciar, olha, vamos lá suplementar. Dá a impressão que é isso, porque não tem outra. Surgir como um herói, né? Como um herói, eu que estou resolvendo o problema, ao invés de garantir já esses valores para que a congregação e a própria administração do Hospital Stella Maris esteja de forma mais tranquila. Eu, inclusive, há 5, 6 anos atrás, quando debateu isso, inclusive eu acho que não era nem o atual prefeito, era o prefeito anterior, eu disse o seguinte, se há uma desconfiança, se há um problema em relação a repassar, inclusive na época eu defendi que o hospital fosse encampado pela prefeitura. Lembro. Fosse encampado. Se tem problema, encampa o hospital, porque nós não temos para onde mandar os nossos pacientes. Agora, se não tiver o Stella Maris, principalmente de cardiologia. Eu me lembro muito bem que o então vereador José Mário, médico, ele questionava muito o CNPJ único, lembra disso? Que todas as despesas do Stella Maris vinham do mesmo CNPJ, não era só o hospital. Outras despesas eram computadas na verba do hospital. Isso nunca foi esclarecido. Então isso precisa esclarecer até para que a prefeitura possa tomar uma decisão. O que eu vejo é que é um sinal do prefeito, do seu secretariado, infelizmente, é tentar transformar isso numa barganha política, que eu acho ruim. Nós estamos tratando da vida das pessoas.
você não mandar esse recurso lá, quem tem um problema cardíaco, tem um problema de coração, às vezes a manutenção, se não for feito num curto espaço de tempo, é uma vida que se perde. Então, com isso, não pode brincar. Então, na minha opinião, se tem problema na administração, que eu não acho que é isso, eu tenho a impressão de que não seja, se mantém o repasse, qual que é o valor de repasse, vamos repassar, vamos cobrar, vamos fiscalizar melhor. Se tem algum outro problema, defende-se uma outra medida que é encampar. Até porque, volto a dizer, não tem para onde mandar estes pacientes. Não tem. Não existe. Ou é Estela Maris ou as pessoas não vão ser atendidas. A mesma coisa JJM. As mães que estão lá no período e tal para dar à luz, ou vai para o JJM ou não tem um outro hospital que atenda de forma esse público sem convênio médico, público que é usuário do Sistema Único de Saúde. Na Vila Augusta e bairros limítrofes moram pessoas antigas de bairro. Com essa idade avançada, seria muito interessante ter uma UBS na Vila Augusta. Concordo, Antônio Simões. Há muitas pessoas idosas naquela região. O Estela Maris sofre boicote político. Essa é a verdade, Dagner Turri. Boicote político por quê? Pela questão religiosa, será? Então, Pedro, veja, hoje eu até falei com o vereador da base, porque entrou num debate de mandar as emendas parlamentares e tal. Eu não estou sabendo que vereador tem emenda parlamentar. Eu quero saber onde que estão. Ou é um orçamento secreto? Tem orçamento secreto em Guarulhos? Isso que eu perguntei lá, alguém precisa me responder. Os amigos do rei? Talvez os mais próximos, tem algum orçamento aí secreto que a gente não está sabendo? Mas outra coisa que eu disse ali, Pedro, é que nós não podemos passar desapercebido o debate geral sobre a questão do Estela Maris e das OS. Sabe por quê, Pedro? Para a OS parece que não está faltando dinheiro. Mandar o dinheiro para a OS não pode. Talvez mandar o dinheiro para o Estela Maris, os critérios e os controles de prestação de contas são mais rígidos. Então, talvez a coisa esteja aí. Mandar 10, 15, 20 milhões, 50 milhões para uma OS, tudo bem, vamos mandar. Não manda para o Estela Maris, porque, na verdade, é as irmãs que tem o conselho que administra, aí tem um corpo médico que está fora do âmbito do controle político, se é que você me entende. Entendo. Entendo muito bem. Talvez seja isso, né, Turri? Talvez seja isso. Era a Sassi no Anel Viário Vila Augusta. Exatamente. Sassi, Cássio Bolari. O pessoal da Vila Augusta lembrou. Lembro da Sassi. É isso mesmo, chamava Sassi. Muito bem. Obrigado, vereador Edmilson, pela participação. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos que nos assistiram e nos ouviram. Quarta-feira, a última sessão desse semestre, né? Quarta-feira, a última sessão desse semestre, e voltamos em agosto, primeira terça-feira, primeira, segunda ou quarta-feira de agosto. Vereador, em nome do grupo ProUBS Vila Augusta, agradeço. Dagner Turri, tem um grupo já? Conta com a gente, Dagner, se puder, manda lá no meu Insta, se tiver abaixo-assinado alguma coisa, a gente ajuda a mobilizar lá para poder atender essa reivindicação de vocês. Já descobri a área, viu, Dagner? Tem lá o SESI 398. Não vou dizer que está prontinho, porque a incompetência deixou que deteriorasse. Alguém deveria responder pelo que aconteceu ali, viu? Deveria. Ops, esqueci. Vamos lá, produção, rápido intervalo.